O melhor curso avançado e completo de memorização seja superdotado. Você se lembra que eu falei em outras sessões passadas que existe uma forma de se lembrar e salvar informações para longo prazo por meses e anos depois ou até se lembrar para sempre? Hoje é o dia. Eu vou ensinar para você agora como você faz esse método de se lembrar e repetir em determinadas vezes a matéria além do que você já sabe, e também em períodos cronometrados para você se lembrar por muito tempo ou se lembrar para sempre. O segredo é utilizar mapas mentais e combinar outras técnicas juntamente com a técnica de vinculação com desenhos animados e viagem mental. Eu vou te ensinar a fazer isso agora. Mapas mentais têm seu objetivo de você atingir uma capacidade de mais de 90% a 95% em informações por meses ou anos depois, e se for mais além, se lembrar por toda a vida utilizando o processo que os especialistas em memorização chamam de repetição de períodos cronometrados, e também outro método chamado de aprender demais. Após pesquisar o motivo de esquecimento de determinadas pessoas que tinham dificuldade de se lembrar de assuntos de matéria nas escolas, os cientistas descobriram que, para resolver e reverter essa falta de conhecimento em tão pouco tempo, esses estudantes tinham que fazer revisões da matéria. É lógico que a regra de estudo é que, quando se estuda e repete a matéria, você vai se lembrar muito mais. Então veja que o número mínimo de revisões necessárias para você produzir o máximo desempenho de memorização é que, após aprender informações, você faça a revisão 1 hora depois, 24 horas depois, 1 semana depois, 1 mês depois, 1 vez por mês durante 6 meses. Se você fizer essa repetição de períodos cronometrados do jeito certo, você vai se lembrar de no mínimo 90% da matéria. Mas me diga, qual a forma mais rápida de revisar uma quantidade bem grande de textos? A resposta é mapas mentais. Nós vamos combinar mapas mentais e repetições de períodos cronometrados. Vamos supor que você aprendeu alguma coisa hoje a respeito de deveres do funcionário público dos direitos administrativos e você desenhou um mapa mental sobre o assunto, colocou desenhos nas ramificações, utilizou cores diferentes, letras maiúsculas e minúsculas, fez o método de piscar e traçar olhando para o desenho do mapa, enfim, você seguiu todos os elementos sobre como criar mapas mentais, e quando você terminou o mapa utilizando o processo de piscar e traçar, ou seja, gravando o desenho todo. Após isso, você redesenhou o mapa sem olhar da sua memória. Aí você se lembrou de todo o mapa. Repita isso várias vezes sobre as suas matérias até que você consiga desenhar e reproduzir o mapa idêntico ao original. Mas você pensa que você conseguiu entender perfeitamente o assunto do mapa? Não exatamente, já que pode ser amanhã, na próxima semana ou no próximo mês que você pode esquecer. Só se for marcante para você, mas a maioria das pessoas, até que faz curso de memorização, vai se esquecer. Por quê? Porque você só memorizou uma só vez. É isso o problema. Pelo menos uma parte do assunto da matéria você vai se esquecer. Mas calma. Dá para reverter isso. Você precisa utilizar o método chamado de aprender demais. Aprender demais significa repetir a matéria apesar de que você a domine. Não só de mapas mentais, mas sim de todas as técnicas que já aprendemos aqui. Os pesquisadores intelectuais de memorização descobriram que os alunos tinham mais eficiência e melhor desempenho entre 5 e até 7 vezes a repetição do estudo. Isso é comprovado. Vamos supor que você redesenhou o mapa mental dos deveres do funcionário público da sua memória. Depois você estudou sobre o mapa mental com todos os elementos de 5 até 7 vezes a mais de repetição. Aí você vai se lembrar na hora todos os elementos, tudo o que você aprendeu no mapa. Vamos relembrar mais uma vez. Associamos mapas mentais e também um método de aprender demais, que é memorizar de 5 a 7 vezes, e por último, a repetição de períodos cronometrados, que é o tempo de estudo de 1 hora depois, 24 horas depois, 1 semana depois, 1 mês depois, 1 vez por mês durante 6 meses. E produzimos um resultado excepcional e conseguimos se lembrar da informação para longo prazo ou se lembrar para sempre. Essa regra funciona para qualquer tipo de informação que você queira salvar.
Vamos dizer que você memorizou uma lista de 20 palavras e disse para você mesmo que sabia muito bem essas palavras. Só se for agora, pois nos outros dias você vai se esquecer, pode ser amanhã, depois, na outra semana ou no outro mês, mas você vai falhar em sua memória algumas palavras na lista. Para reverter essa situação na lista de 20 palavras, mais uma vez, você precisa estudar hoje 5 a 7 revisões a mais para que amanhã ou depois em suas provas você se lembre com exatidão tudo o que você aprendeu. Porque cada vez que você fazer revisões além do ponto que você já sabe, você vai se lembrar por muito e muito tempo, mas se você não fizer as revisões mais dia ou menos dia você vai se esquecer. Se você fizer as revisões, que é bem essencial para a sua aprendizagem, você está fortalecendo as suas conexões do cérebro entre as regiões onde você armazena a sua informação. Você tem que se esforçar. Não diga que está cansado de repetir mais vezes dizendo, pare. Já chega. Já sei 100% da informação, pois isso vai levar muito tempo para repetir de 5 a 7 vezes no aprender demais e o tempo da revisão cronometrada. Se você disser isso, você estaria equivocado. Eu sei que você já sabe que você é capaz de entender toda a matéria, porém você vai esquecer um dia e, para não esquecer, você tem que fazer revisões. É por isso que você tem que estudar no padrão de cronometragem e tempo, aí sim você vai se lembrar e não vai se esquecer de cada ponto da matéria. Por isso faça revisões da matéria além do ponto que você já sabe. Lembre-se disso. Então vamos revisar o que nós aprendemos aqui. Se você quer estudar e tirar nota 10 na matéria, você tem que utilizar mapas mentais com todos os elementos, o método de aprender demais e revisão de períodos cronometrados, isso é, você tem que ler a matéria, depois tem que desenhar o mapa mental, depois redesenha o mapa mental com o aprender demais, que é de 5 a 7 vezes com base na matéria em um dia e continuando. Redesenha 24 horas depois tudo o que você aprendeu na primeira vez, redesenha uma semana depois, redesenha uma vez por mês. Durante 6 meses novamente o que você aprendeu da matéria, esse tempo de estudo até 6 meses depois chama-se revisão de períodos cronometrados, e aí você vai se lembrar de no mínimo 90% da matéria. Vamos continuar isso na próxima e última parte da aula 6 do curso avançado de memorização. Seja superdotado. Tchau!